Boa tarde, meus amigos. Vamos para o nosso vídeo número 8, que eu denominei a nova zona de retaguarda. Como nós vimos na aula 7, as atuais armas de destruição em massa são bem mais diversificadas do que aquelas que estavam presentes quando, em 1985, eu escrevi pela primeira vez sobre a zona de retaguarda. Naquele tempo, as únicas armas que estavam sobre a mesa do tabuleiro de xadrez mundial eram as bombas A e H. Ambas tinham e têm como efeitos o sopro, o calor e a nuvem radiativa, que contamina tudo a sua passagem no seu curso na direção do vento. Como uma guerra nuclear envolvia milhões de explosões entre as ações e reações, ficava óbvio que todo o hemisfério norte estaria comprometido, restando como alternativa para a sobrevivência humana o hemisfério sul não poluído. Então, a única fonte possível de onde extrair os suprimentos de alimentos, matérias-primas e produtos industrializados. Todo o hemisfério sul serviria de zona de retaguarda, mas somente o Brasil conseguiu se transformar em uma real zona de retaguarda graças à forte aplicação de recursos externos e, enfatizo, a seriedade dos governos militares que realmente aplicaram aqueles recursos na formação da poderosa infraestrutura necessária ao desenvolvimento. Nós sabemos ainda que foi esse sucesso na montagem da Zona de Retaguarda Brasil que permitiu à OTAN impor uma insofismável derrota à União Soviética, que logo em seguida desmoronou. Nós já discutimos também que com a queda da União Soviética, a relação promíscua entre comunismo e corrupção foi colocada aos olhos de todos. Eis que centenas de miliardários brotaram do regime derrubado em franca demonstração de que eles já estavam lá, apenas eram subterrâneos. Daquela constatação é que nasceu a nova ideia para os Illuminati, levando-os a se compor com o comunismo em uma nova ordem mundial, formada por absolutamente improváveis novos amigos. Os magnatas do mundo ocidental, os comunistas e os muçulmanos, todos irmanados com o objetivo principal e quase único de destruir a sociedade judaico-cristã, que era a maior oposição ao projeto globalista. Nós também chegamos à conclusão que aquela nova ordem mundial colocou em prática o seu plano de dominação usando duas armas poderosíssimas. A ONU, que até então era respeitada por todos os países, cujas diretrizes tinham um alcance mundial, e a Revolução Cultural Gramsciana, abrangendo literatura, cinema, teatro, revistas, jornais, agências de notícias, fazendo-as todas instrumentos de divulgação das ideias comunistas, regime considerado por eles como o ideal para criar e manter uma população inteira aprisionada e indefesa. Eu não vou me delongar muito mais nesse assunto, porque nós brasileiros somos uma amostragem perfeita do resultado daquele projeto maldito. Resta-me somente salientar que, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a nova ordem mundial, através da ONU e da mídia amestrada, não visaram o mundo todo. Elas visaram apenas o nosso mundo, o mundo livre, onde vive a sociedade judaico-cristã. A mão de Deus interferiu de novo
e provocou um racha nessa nova ordem mundial. Sem tal fato, nós todos já estaríamos inapelavelmente vivendo sob o domínio de um poder global que de altruísta nada teria. Pelo contrário, teríamos perdido toda e qualquer liberdade de agir, pensar, locomover-nos, expressar opiniões. Nós seríamos escravos ou mortos, dependendo da nossa utilidade para o sistema. O racha pode ter sido uma consequência de uma posição contrária ao projeto globalista. Colocou os dissidentes, que eram uma força considerável, em posição francamente antagônica ao projeto, criando aquilo que eu e a minha filha Cristina denominamos de nova ordem mundial e que eu sempre tratarei como nova. Foi a nova que nos permitiu ganhar espaço na única mídia que ainda não restava contaminada, as redes sociais, na internet. E foi nesse espaço que a direita, em nome dos valores judaico-cristãos, cresceu e ganhou corpo, a ponto de estar vencendo uma guerra de informações e opiniões que já parecia irremediavelmente perdida. Agora, para podermos falar das novas necessidades estratégicas dessa nova guerra, vamos colocar as peças no tabuleiro de uma forma diferente da que estava. A maior guerra hoje se trava entre a nova e a nova. Creio. Elas estão medindo forças na socialização dos países ocidentais, na disputa entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, na guerra civil da Síria, como esteve e está presente aqui também entre nós, entre direita e esquerda. O fator mais importante a ser constatado é quem está ganhando essa guerra. E eu afirmo, somos nós, a direita, a sociedade judaico-cristã, que estamos ganhando. A reação da nova ainda é muito recente, o que nos deixa ainda dentro de uma área cinzenta, debaixo de nuvens carregadas e densas. Essa é a razão de todos os nossos problemas políticos, embora seja fundamental compreender o entorno. Eis que a esquerda, que está morrendo, ainda tem armas e poder para lutar. E ela ainda está no poder, não só no Brasil, mas também a Iuris. Lembrem-se, os Estados Unidos ainda são governados pelo Obama. A França ainda é do Hollande. A Inglaterra, a Alemanha, ainda é da Angela Merkel. A Inglaterra ainda não conseguiu se desvencilhar totalmente da União Europeia. Mas percebam, nos Estados Unidos, o Trump ganhou e toma posse dia 20. Na França, a própria mídia já confessa que a esquerda não tem mais chance. Então ela se propôs a colocar entre nós, ou entre os franceses, aquela armadilha que eles criaram. O resultado da eleição na França será decidido entre a extrema-direita e a direita, tentando com isso colocar a Marine Le Pen, que é franca favorita àquela eleição, na condição de extrema-direita, e a esquerda light ocupando o que deveria ser o espaço da direita. É a armadilha que eu já expliquei isso em vídeo, mas isso é o que está acontecendo na França. Na Alemanha, ainda não. Como as eleições são um pouco mais distantes, eles cuidam de mostrar que as pesquisas todas demonstram que a Angela Merkel está lá na frente, então que a vitória dela é fácil. Mas em matéria de pesquisa e de mídia, nós brasileiros já temos bastante experiência, né? Essas pesquisas
são forjadas. A Angela Merkel também vai cair. A Inglaterra já mostra grande recuperação econômica depois que saiu da União Europeia, o que frustra todas aquelas opiniões em contrário que a mídia mundial declarou. Tem alguma dúvida do que está por vir? Eu não tenho. É por isso tudo que eu não posso colocar as peças do tabuleiro de xadrez na posição em que elas se encontram hoje. Eu tenho que colocar onde elas estarão no futuro próximo. Porque as de hoje a gente já sabe que são de esquerda e estão em queda. Eu vou colocar as peças da direita ascendente. Eu tenho que colocar no tabuleiro os Estados Unidos na mão do Trump. Eu tenho que colocar a Europa nas mãos da direita, que é o que está acontecendo e é o que vai acontecer. Eu tenho que manter a Rússia nas mãos do Putin. Eu tenho que colocar o Brasil também nas mãos da direita, porque é isso que a tendência mostra. Dito isso, vamos examinar os poderes em confronto. A nova ordem mundial é composta hoje dos magnatas remanescentes do Racha, que são minoria, do Partido Democrata Americano, dos partidos socialistas europeus e da elite muçulmana, que entre eles é o que realmente conta. A nova é o novo governo americano, aliado aos magnatas dissidentes da nova e a toda a direita mundial. E acrescente-se aí a Rússia. Sim, eu disse a Rússia. Pode parecer muito estranho. Eu acho que vocês vão estranhar. Mas Estados Unidos e Rússia vão se aliar para derrubar a nova ordem mundial. Isso, para os especialistas, não é mais segredo. Tanto o Trump quanto o Putin já deram todas as evidências de que eles farão isso. Observem, a guerra entre a nova e a nova não é uma guerra atômica. Ela não é sequer uma guerra militar, mas apesar de ser mundial. Ela se desenrola em todas as atividades humanas, peça por peça. Se os Estados Unidos e a Rússia se unem para destruir os Illuminati, vocês podem esquecer um conflito nuclear nos próximos anos. Porque fora dessas duas potências militares, não há qualquer país que tenha força suficiente para deflagrar essa guerra. Nem a China e muito menos a Coreia do Norte. Na última aula, nós mostramos a suposta e eventual capacidade da Coreia do Norte de lançar uma bomba super AMP sobre os Estados Unidos, usando o satélite que ela lançou em órbita, lançado há pouco tempo. Mas isso só seria factível com o aval da Rússia, o que não vai mais ocorrer tão cedo. Se o ditador Kim Jong-un decidisse fazer isso por conta própria, sozinho, é certo que a Coreia do Norte seria varrida da face da terra poucos minutos depois. A capacidade de retaliação da OTAN está espalhada pelo mundo inteiro, não está só no solo continental americano. Tem base aérea e naval no mundo inteiro, tem submarinos nucleares espalhados pelo mundo inteiro. E eu diria, talvez com um pouco de exagero, mas não muito, que uma só esquadra americana varre a Coreia do Norte. Então, eles não são tão burros assim. Não vai mais acontecer. Afastada, portanto, essa hipótese, nós também podemos afastar a hipótese de guerra nuclear. Entretanto, eu preciso ressaltar que as novas armas nucleares em cena foram criadas para uso tático e não para uso estratégico, o que significa que qualquer delas
nêutron, EMP, super-MP, podem ser usadas em campos de batalha localizados, e é com isso que os estrategistas hoje se preocupam. Não vai ser a primeira vez que russos e americanos se unem contra um inimigo comum. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Rússia e Estados Unidos se juntaram para derrotar a Alemanha. Agora, vocês lembram, na própria mesa da assinatura dos tratados de paz, eles já estavam arreganhando os dentes um para o outro. Aparentemente, esse fato vai se reproduzir. Os Estados Unidos e a Rússia vão se aliar para combater e destruir a nova ordem mundial. Depois que eles alcançarem esse objetivo, eles vão estar novamente arreganhando os dentes um para o outro, numa nova versão daquilo que iniciou a Guerra Fria. Provavelmente debaixo de novas tecnologias. Eu não acredito que a Rússia volte mais àquela versão de ideologia comunista tal e qual foi adotada desde 1917. Por várias razões, por algumas razões principais. A primeira delas é que o povo russo também agora já sabe o que era. E eles hoje não vivem mais sob aquele regime. Em segundo lugar, porque como o comunismo naquele formato foi idealizado e materializado pelos Illuminati na Rússia, o combate da Rússia hoje aos Illuminati encerra também enterrar o projeto que os Illuminati imaginaram e puseram em prática. Então, eu imagino um outro tipo de ideologia que vai dominar aquela área russa depois que os Illuminati forem derrotados. No nosso lado não há dúvida. O nosso lado é o lado conservador. O nosso lado é o retorno às nossas antigas e sábias tradições judaico-cristãs. Quem viver, verá. Agora, podem pensar aí em 20, 30 anos a partir daqui. Ou seja, para quem estava com medo de guerra mundial, pode dormir descansado. Mas não dorme 30 anos, não. Mas se tivesse que sê-lo, ainda assim acordaria na paz. Se você ainda duvida, ou ainda duvidar, de uma composição do tipo Estados Unidos e Rússia, procure observar bem os pequenos detalhes, os pequenos passos recém-dados pelos dois lados. Agora, recentemente, o governo Obama, que a gente já sabe que é de esquerda, que é da nova ordem mundial, devolveu à Rússia 32 diplomatas lotados em território americano, em represália à suposta intervenção da Rússia no processo eleitoral americano. Passo imediato e seguinte, o ministro das Relações Exteriores da Rússia foi para a televisão e disse, brabo, afrontado, que os russos iriam responder na mesma moeda. Eu não vou dizer que esqueceu de combinar com os russos, vou dizer que ele esqueceu de combinar com o Putin. Porque quando o Putin foi consultado no dia seguinte sobre o que ele ia fazer a respeito, a resposta dele é lapidar. Ele olhou para as câmeras e falou: nada. O Putin respondeu: nada. Ou seja, ele demonstrou claramente que ele não considera mais o Obama presidente dos Estados Unidos. Ele está aguardando o Trump. E eu já disse, eu posso até imaginar num bar qualquer, em Paris, em Montparnasse, o Putin e o Trump levantando uma taça de Veuve Clicquot e brindando ao novo mundo. Essa é a cena que eu vejo. Agora, uma coisa é a política, outra coisa são os militares. De vez em quando eu digo essa frase, não sei se eu já disse aqui: militar não faz diplomacia. A guerra é o passo posterior a todas as tentativas democráticas de paz. Então, militar não sabe dialogar.
militar, está preparado, é para brigar. Então, essa união entre Rússia e Estados Unidos é uma ligação, uma reunião política. Os militares vão acolhê-la, porque eles vão estar juntos, se necessário, para atuar em qualquer lugar do mundo. Mas, tanto os militares americanos quanto os russos continuarão a ter grandes reservas mútuas, porque sabem ambos que a paz entre eles é temporária e que eles vão ter que estar preparados para um confronto que provavelmente virá. No futuro, Rússia, China e Coreia do Norte, e talvez mais alguns países que eu não quero imaginar agora, iniciarão uma nova Guerra Fria contra a OTAN. E todos devem estar preparados para ela. Porque em termos estratégicos, 20 ou 30 anos não representam mais do que isso. 20 ou 30 anos. Nada mais. Assim, em que pese o afastamento inicial de uma guerra nuclear, ela estará presente em todas as cabeças estratégicas dos dois lados, trabalhando sobre todas as futuras hipóteses possíveis. Os dois futuros blocos deverão pensar desde já em suas respectivas zonas de retaguarda. E como nós já sabemos amplamente, isso leva 20 a 30 anos para se materializar. De início, como o Brasil faz parte do mundo ocidental, é bastante óbvio que o acordo de aliança entre Estados Unidos e Rússia vai passar pela permanência do Brasil na área de influência dos Estados Unidos. Isso significa que o governo Trump trabalhará desde logo na limpeza da influência comunista em toda a América Latina e dedicará ao Brasil uma atenção especial em virtude das novas bombas existentes. Como nós já dissemos numa aula anterior, a estocagem de bombas H dos tipos nêutron, EMP e super EMP, ela é contraindicada, ela não existe, não existe nenhuma dessas bombas estocada. Por causa da presença do trítio, que é obrigatório em todas elas, é o isótopo de hidrogênio caro e raro, e que é necessário para todas elas. E tem uma validade de 12 anos, o que em termos de guerra global é quase nada. Apesar de mantida a tecnologia, sempre há a possibilidade de uma fabricação rápida. Dessa forma, ainda aparece como hipótese mais provável de guerra nuclear aquela que é baseada nas bombas A e H tradicionais, o que nos remete imediatamente à mesma composição da zona de retaguarda Brasil. Mais do que isso, o outro lado, agora, tem 20 a 30 anos para preparar a sua zona de retaguarda, na África e na Oceania. E 20 ou 30 anos são um tempo considerável para eles conseguirem isso. Ou seja, o Brasil não será mais a única zona de retaguarda competente no planeta. Todos os países do hemisfério sul vão ser transformados em zonas de retaguarda competentes, o que significa dizer que, aparentemente, nos próximos 20 ou 30 anos, todos estarão trabalhando para o desenvolvimento do Brasil, da África ao sul do Equador e da Oceania, fora a Austrália, né, o resto daquela Oceania. Então, isso é bom. Seguramente isso é bom. Como foi bom para o Brasil, o tempo em que ele se desenvolveu por causa disso. A gente olha para os nossos irmãos africanos e consegue ver a quantidade de sofrimento acumulado ao longo de tantos séculos. Saber que eles vão conseguir se desenvolver, mesmo que seja como preparação de uma zona de retaguarda, é uma boa notícia. Mas as zonas de retaguarda, a partir de agora, não poderão ser mais apenas isso.
a possibilidade de bombas Super EMP como armas estratégicas jamais poderá ser doravante descartada. E, em tal caso, tudo muda de figura. Para começar, a hipótese já levantada de uso de uma bomba Super EMP no coração dos Estados Unidos remeterá todo o país diretamente para as condições existentes no século XIX. E a perspectiva é de que, sem apoio imediato e maciço, o país sucumbe. É claro que a OTAN, e principalmente os Estados Unidos, já terão planos de emergência para fazer face a essa situação. O que significa um plano para trazer tudo de fora. Mas de fora de onde? Quanto ao Brasil, não há dúvida que ele vai continuar sendo zona de retaguarda e vai continuar podendo ser usado para atender a população americana. Mas também haverá planos de emergência, desde o tempo de paz, para colocar a Europa, porque a bomba Super EMP ela não contamina, então todos os países europeus vão estar em condições de suprir o buraco deixado nos Estados Unidos. E também qualquer outro país, quer dizer, a África pode, a Oceania pode, o próprio Estados Unidos, lá a partir do Havaí, do Alasca, também pode. Então, é uma tratativa de zona de retaguarda bastante diferente daquela que a gente imaginou no caso de uma guerra atômica tradicional no hemisfério norte. Então, em se tratando de bombas Super EMP, o hemisfério sul não está mais protegido. É claro, se não há contaminação residual, qualquer país do hemisfério sul poderá se tornar um alvo, exatamente para invalidá-lo como zona de retaguarda para o oponente do norte. E essa, para nós, vai ser uma situação totalmente nova. Nós nunca estivemos preparados para ser um alvo de qualquer tipo de arma nuclear. Nós sempre estivemos protegidos debaixo de um guarda-chuva das atmosferas dos hemisférios norte e sul. Mas agora, nós vamos passar a ser alvo. Nós vamos ter que nos preocupar com isso. Temos 20 ou 30 anos para adotar alguma posição, fazer alguma ação para nos salvaguardar com relação a essa hipótese. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o mundo ocidental, não, o oriental também, vai desenvolver defesas contra as bombas EMP e Super EMP. Uma coisa óbvia, que qualquer leigo pode logo imaginar, é que se um míssil carrega uma bomba Super EMP, ou EMP, ele está sujeito a ser interceptado por outro míssil, também EMP, e como a gente sabe que a detonação de uma ogiva EMP destrói todos os componentes eletrônicos no seu raio de ação, este míssil de defesa vai destruir todos os eletrônicos dos mísseis de ataque, que passarão, portanto, a estar neutralizados. Isso é uma defesa óbvia, que seguramente já está na cabeça de todos os estrategistas de um lado e de outro. Mas ainda é muito cedo para a gente saber o que vai fazer. Mas não é cedo demais para pensar. Pensar, a gente tem que pensar desde já, desde sempre. E pensando em pensamento, eu não tenho dúvidas que o Brasil deve aproveitar o fluxo de recursos que virá para o desenvolvimento da nossa zona de retaguarda, mas, paralelamente, estreitar umbilicalmente as nossas relações militares com os Estados Unidos. Aparentemente, o único país do mundo que poderá nos defender contra inimigos poderosos, tal e qual eles fazem hoje com Israel. Sem o apoio dos Estados Unidos, Israel já tinha sido varrido. Então, esse apoio dos Estados Unidos é fundamental para nós. Quando eu falo em aproveitamento dos recursos que, num futuro próximo, serão drenados para o Brasil,
eu preciso enfatizar bastante, veementemente, que os comunistas, em todas as suas facetas, são corruptos, por princípio. Assim, esse referido fluxo de recursos só resultará em desenvolvimento real se os governos brasileiros que os usarão tiverem a mesma seriedade e honestidade que os governos militares tiveram no passado. E isso deve fazer parte das nossas maiores preocupações nesse momento. Da mesma forma que eu estou certo, está fazendo parte das preocupações dos donos dos capitais externos que estão de olho nesse futuro. Porque eles, como nós, já conhecem perfeitamente bem como a esquerda age quando está no poder. Uma outra coisa que precisa estar presente em nossas cabeças, daqui para todo o sempre, é que nós somos todos parte da sociedade judaico-cristã, aquela mesma que foi o objeto dos desejos de destruição da nova ordem mundial. Pelo menos uma consequência boa nós extraímos de tudo isso. Nós tivemos que deixar de lado as nossas divergências, os nossos desacordos e nos dar as mãos para enfrentar esse inimigo poderoso e traiçoeiro. Hoje, católicos e protestantes, evangélicos e espíritas, e judeus, principalmente judeus, somos mais tolerantes e simpáticos uns com os outros do que jamais fomos até hoje. Nós precisamos estreitar-nos ainda mais. Há espaço para isso e nós precisamos disso. Nesses próximos 30 anos, nós vamos estar testemunhando uma nova guerra entre a nova e a nova. Ela é política, somente política, não mais militar. Eis que a junção Estados Unidos e Rússia compromete total e completamente qualquer iniciativa de reação militar partida de qualquer outra fonte. São incontrastáveis. A grande diferença agora é que nós não somos mais apenas peças de um tabuleiro e testemunhas do jogo que está se passando. Hoje, nós passamos de peça a jogador. Nós temos o nosso próprio tabuleiro de xadrez para manipular e jogar. O nosso papel, que até agora nós estamos cumprindo com eficiência, embora não com a velocidade que desejaríamos, é levantar mais e mais à direita, enterrando mais e mais à esquerda. As cartas estão na mesa. Nós precisamos jogá-las sabiamente. Não percam essa oportunidade rara que a mão de Deus colocou sobre nós. Até a próxima.